Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje vamos abordar um caso que chocou o Brasil nos últimos dias, que é a história de Thiago Ricardo Felber, um homem de 40 anos que confessou ter jogado seu próprio filho, Theo, de apenas 5 anos, de uma ponte no Rio Grande do Sul. Este, pessoal, não é apenas um crime, mas é uma tragédia que foi motivada principalmente por vingança contra a ex-mulher do Thiago. Então, durante este vídeo, nós vamos reconstruir os fatos com base em informações confirmadas até o momento e também trazer reflexões sobre o que esse caso representa aqui nos dias atuais. A história começa com Thiago Ricardo Felber, de 40 anos, que é um vendedor ambulante de produtos em São Gabriel, que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Ele vivia ali há cerca de 4 anos. O Thiago era um homem comum até então e era bem conhecido na região exatamente porque ele circulava bastante pelas ruas de São Gabriel para vender os produtos. Ele vendia ali alimentos, produtos coloniais. Ele então acabou se separando da sua ex-companheira chamada Abigail Luiza Ferreira, e isso aconteceu no final de 2024 após um relacionamento descrito como conturbado. E desde então o filho do casal, o Theo, que tinha apenas 5 anos, morava com a mãe em Nova Hartz, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas ele sempre passava alguns dias com o pai, mas eles não tinham ali uma guarda formalizada. De acordo com o depoimento da Abigail, o Thiago era um homem ciumento e muito possessivo, ele era instável e se exaltava com frequência. Mas ela também fala que ele nunca havia agredido fisicamente. Mas por causa dos seus descontroles comportamentais, a Abigail, em novembro de 2024, decidiu colocar um ponto final no relacionamento deles. Mas acontece que o Thiago não aceitava o fim desse relacionamento. Bom, sobre os dois, eles tiveram algumas outras situações que fizeram o casamento não dar certo. O casal havia se mudado para São Gabriel em 2020 para ficar próximo da irmã do Thiago, mas segundo o depoimento da Abigail, a mudança de cidade resultou no afastamento dela da sua própria família. Então ela passou a se sentir muito isolada naquela cidade. Fora que ela começou a perceber os comportamentos problemáticos do Thiago. E também, na mesma época, eles passaram a ter problemas financeiros e eles haviam se mudado para São Gabriel exatamente para conseguir trabalhar na cidade. Mas parece que isso acabou não dando muito certo e isso também teria impactado o relacionamento deles. Teve também um caso de violência que foi registrado contra o Thiago pela Abigail quando eles discutiram ali após o fim do relacionamento deles e ele quebrou os itens que eles tinham dentro de casa. Por causa disso, a Abigail registrou um boletim de ocorrência online contra o Thiago, mas ela acabou optando por não dar continuidade no processo. E no fim, eles acabaram se separando por vontade principalmente da Abigail, mas o Thiago via a separação como algo sem sentido, algo que pegou ele de surpresa e inclusive ele alega que causou traumas nele. E com o término, a Abigail e o seu filho Theo se mudaram para Nova Hartz, no Vale dos Sinos. Apesar dos comportamentos violentos do Thiago, esses comportamentos de quebrar coisas dentro de casa e ser instável, a Abigail relata que ele parecia ser um bom pai para o Theo. Até então, ele não teria dado nenhum motivo para ela desconfiar que faria algo contra o filho deles. Ela nunca imaginou algo assim. E no dia a dia, o Thiago era basicamente um homem comum que trabalhava, alguém que circulava pela cidade vendendo seus produtos, bastante conhecido ali na região, mas por trás dessa fachada de um homem comum havia esse histórico de instabilidade emocional, que culminou em um crime terrível, vitimando a pessoa mais indefesa de toda essa história, que é o Theo. Bom, todo esse contexto que eu dei aqui para vocês nos leva ao dia 22 de março de 2025. O Thiago, nessa data, pediu que a Abigail deixasse ele buscar o Theo para passar alguns dias com ele. O filho passaria uma semana com o pai, para que eles comemorassem o aniversário do Thiago de 40 anos ali na cidade de São Gabriel. Então, no dia 22, que era um sábado, a Abigail permitiu que o filho passasse o final de semana e também a semana com o pai. O Thiago então foi buscar o filho em Nova Hartz, alegando que não queria passar o seu aniversário sozinho e o aniversário dele ocorreria na terça-feira, dia 25 de março. Segundo o depoimento do próprio Thiago, seu plano inicial era tirar a vida da Abigail e de quem quer que estivesse se relacionando com ela. E essas são as palavras do próprio Thiago. Então ele estava planejando cometer esse crime naquela semana. Mas no domingo, após ele pegar o filho,
na casa da sua ex-mulher, ele mudou de ideia. Acontece que ele encontrou uma forma de atingir ainda mais a sua ex-companheira, que era tirando a vida do maior bem que ela tinha, que era o Theo. Ele então, na segunda-feira, no dia 24 de março, tentou sufocar o Theo à noite, mas ele mesmo contou que a criança se debateu bastante e ele acabou desistindo da ideia. O Theo, inclusive, ficou com os olhos vermelhos e também com muitos hematomas por causa dessa agressão que ele sofreu. Já na manhã de terça-feira, no dia 25 de março, o Thiago saiu de casa já com a intenção de terminar o que ele havia começado. Ele então colocou o Theo na bicicleta, em uma caixa que ele tinha ali acoplada na sua bicicleta na parte da frente, e ele andou pela cidade procurando um ponto onde ele cometeria o seu crime. Ele decidiu então ir até uma ponte que fica acima do rio Vacacaí. Aquele dia, conforme eu falei para vocês, era aniversário do Thiago e ele escolheu essa data para tirar a vida do seu próprio filho, o que torna esse caso ainda mais cruel e macabro. Naquela manhã, câmeras de segurança flagraram o Thiago pedalando com o Theo em uma caixa plástica na parte da frente da bicicleta e eles ficaram andando de bicicleta por cerca de 3 horas, das 9h41 da manhã até meio-dia. Bom, quando deu meio-dia, o Thiago chegou até a ponte ficar sobre o rio Vacacaí e então ele pegou o seu filho, que estava ali na caixa, na parte da frente da bicicleta, e o jogou de cima da ponte. A intenção, segundo o Thiago, era que o menino morresse afogado, mas por conta da estiagem, por conta da seca, o nível do rio estava bem baixo. Então o Theo acabou caindo sobre as pedras que tinha ali. Conforme o delegado responsável por este caso, ainda não há informações se a criança estava viva no momento da queda. Mas de acordo com as imagens das câmeras de segurança, parece que sim, que o menino estava vivo, porque aparece ele sentado na bicicleta e não parece que ele estava desacordado. O próprio Thiago também fala que o filho estava vivo no momento em que ele foi jogado, mas isso ainda está sendo analisado pela necropsia. E também está sendo analisado se ele morreu em virtude da queda ou de afogamento. Então ainda não temos essa informação. Após o crime, o Thiago almoçou em um restaurante e enviou um áudio à sua ex-mulher dizendo que havia feito uma loucurinha e que havia jogado o filho deles da ponte. Eu vou incluir o áudio para vocês e vocês podem ouvir como ele faz um sarcasmo com a morte do seu próprio filho. Viu, guria? Seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o Theo lá abaixo da ponte lá agora. Depois disso, ele se entregou para a polícia e, quanto à motivação, ele confessou à polícia que agiu por vingança contra Abigail, por não aceitar o fim do relacionamento deles. E ele falou que também não aceitava a possibilidade de ela se relacionar com outros parceiros. Mas o que impressiona nesse caso é a frieza desse homem. Ele passou dias com a sua vítima antes de cometer o crime, que era o seu próprio filho, um menino de 5 anos, que provavelmente confiava no pai. E o Thiago pedalou por 3 horas com o filho. Ele cometeu o crime e depois, literalmente, ele teve estômago para almoçar após tirar a vida do seu próprio filho. Então, o desejo de vingança que o Thiago tinha pela Abigail apagou desse homem qualquer traço de humanidade, se é que um dia ele teve. Antes de se entregar para a polícia, ele também confessou o crime por telefone para sua própria irmã, que havia ligado para ele para desejar feliz aniversário. E o cunhado também ouviu essa confissão e ele procurou imediatamente a polícia. Em seguida, o Thiago também se apresentou voluntariamente à Brigada Militar. E hoje ele está preso no Presídio Estadual de São Gabriel. Em depoimento, quando ele foi questionado se ele tinha algum arrependimento por ter cometido esse crime terrível contra seu próprio filho, que era uma criança, o Thiago disse que não. Ele disse que a mãe da criança tinha que pagar um pouquinho antes de ele se arrepender. Então, durante seu depoimento, ele não demonstrou nenhum arrependimento pelo seu crime, nenhum remorso, o que mostra o quanto ele é cruel e também covarde em tirar a vida de uma criança, a pessoa mais indefesa de todo esse caso.
Hoje, a defesa do Thiago alega que ele sofreu agressão de policiais e de agentes penitenciários após ser preso e que seu depoimento foi colhido sem a presença de um advogado. Então, por isso, a defesa está pedindo a anulação da prisão do Thiago, porque, segundo a defesa, não estaria sendo cumprido os direitos constitucionais dele. E eu vou ler aqui a nota da defesa para vocês, abre aspas. Hoje, às 4h20 da tarde, ocorreu a audiência de custódia do Thiago e nela ele relatou que foi espancado, foi agredido, tanto pelos policiais como no presídio pelos agentes penitenciários. Dessa forma foi decretada a prisão preventiva pela excelentíssima senhora juíza, mas ontem, quando foi colhido o depoimento dele, não tinha a presença de um advogado. Ele não foi informado que poderia contar com um advogado e outra coisa que nós temos que ressaltar, ele está sendo execrado, condenado, punido no inquérito. Nós não tivemos ainda o devido processo legal. Faltam laudos para aportar ao inquérito, de necropsia e outros. Então, dessa forma, ele está injustamente preso. Fecha aspas. Então, a defesa está alegando que a prisão dele é inconstitucional. Agora, quanto ao pequeno Theo, ele foi sepultado em Nova Hartz com homenagens da escola onde ele estudava e também na presença de amigos e familiares. E claro que esse caso gerou uma grande comoção pela imensa crueldade de um pai contra o seu próprio filho. A frieza do Thiago é algo que impressiona todo mundo, mesmo para pessoas que, assim como eu, abordam casos criminais todos os dias. Essa frieza ainda assim me impressiona quando eu me deparo com um caso desses. As prefeituras de São Gabriel e de Nova Hartz também emitiram notas de pesar e de indignação nas redes sociais. E claro que esse crime está sendo noticiado em todos os grandes portais. E a justiça agora tenta equilibrar a punição também com o devido processo legal, enquanto a defesa faz o seu papel de sempre tentar colocar dúvidas e erros na investigação para tentar favorecer o seu cliente. Isso que eu estou fazendo aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação quando a defesa está diante de um cliente que confessou o próprio crime antes de consultar o advogado. Por enquanto, não há diagnóstico oficial do Thiago de transtorno mental, mas esse comportamento dele, o planejamento, a frieza, a falta de remorso, sugere que possivelmente tem algo de muito errado com esse homem. Ou talvez seja apenas a mais pura materialização da maldade. Bom, a possessividade do Thiago, o ciúme, a incapacidade de aceitar o fim de um relacionamento são traços que nós vemos se repetir em muitos casos de violência contra mulheres, mas aqui acabou se voltando contra o próprio filho do casal. Bom, pessoal, este é o caso de hoje. Deixe aqui nos comentários se você estava sabendo desse caso. Se tiver alguma atualização, eu trago aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.